Nós temos três evangelhos. O evangelho de Jesus de Nazaré. Primeiro, o que significa evangelho? Evangelho significa as boas notícias do reino de Deus. Nos dias de Jesus de Nazaré, ou Yeshua, este reino de Deus estava próximo. Por isso que ele ordenou os discípulos, ele ensinou os discípulos para fazer discípulos e pregar o evangelho, e pregar as boas notícias do reino de Deus que estava próximo. Depois veio Paulo, juntamente com os discípulos, claro, discípulos pregando para os judeus, e Paulo pregando para aos gentios, levando a mensagem das boas notícias do reino de Deus que estava próximo aos gentios, que antes de Cristo eram considerados como estrangeiros, como forasteiros, como afastados da comunidade de Israel. E segundo Paulo, fala lá, eu acho que é Efésios 2, diz que não tinha Deus no mundo. Tá. Evangelho de Jesus de Nazaré, as boas notícias que ele trouxe aos judeus. E as boas notícias do reino de Deus, que estava próximo, que Paulo trouxe aos gentios. E aí? Temos dois evangelhos. Mas, e Apocalipse capítulo 1, versículo 10? E era o dia do Senhor. Esse dia do Senhor foi o quê? Foi o domingo, como os estudiosos, os doutores falam? Ou o dia do Senhor foi o dia da vingança, o dia do juízo, o dia do julgamento de Deus? Porque se foi o dia do julgamento de Deus, então nós temos que aceitar o evangelho eterno. O evangelho eterno é o reino de Deus estabelecido. Porque afinal de contas, Apocalipse 14, versículos 6 e 7, assim disse João, que o evangelho eterno foi para toda nação, tribo, língua e povo, para todo mundo. O de Jesus de Nazaré para os judeus, o pregado por Paulo para os gentios. E o evangelho eterno, Apocalipse 14, 6 e 7, que houve o julgamento, no versículo 7 diz que houve o julgamento, foi para todos. E aí, como fala assim, para outorgar esse evangelho eterno, nós temos lá em Apocalipse 11, 15, quando foi tocada a sétima e última trombeta, que diz que o reino de Deus foi estabelecido. Nós temos também em Apocalipse 12, 10, que o reino de Deus foi estabelecido. Bom, eu tendo esse conhecimento, então nós temos aí três evangelhos. A religião vive o evangelho de Jesus de Nazaré ou de Paulo. Porque esses que dizem que estão se reunindo em graça, que estão vivendo da graça, também são religiosos. Estão na religião de Paulo. Mas o evangelho eterno? Aí é a conclusão de tudo. É o cumprimento de tudo. Apocalipse, capítulo 21, do versículo 1 ao 6. Principalmente no versículo 3 e no versículo 6. No versículo 3 diz que João viu o tabernáculo de Deus nos homens, ou seja, no espírito, na consciência, no intelecto das pessoas, onde o próprio Deus, que é espírito, faz morada. Esse é o evangelho eterno. E no versículo 6 disse Jesus, está cumprido, está finalizado. Eu sou o alfa e ômega, o princípio e o fim. E aí? Aí cabe a você escolher em qual evangelho você quer viver. Você quer viver na caducidade da letra? Na velhice da letra? Nas maldições da letra? Então viva da cruz para trás. Viva em Jesus de Nazaré, porque Jesus de Nazaré veio para cumprir as leis. Ou você quer viver no evangelho pregado por Paulo? A graça. Mas graça significa favor imerecido. Você tem de Deus o favor imerecido? Eu não tenho de Deus o favor imerecido. Então, se eu não tenho de Deus o favor imerecido, eu não estou na graça. Porque eu estou na plenitude, eu estou vivendo por fé, na plenitude dele, que é o templo espiritual dele em meu espírito, onde ele faz morada. E isso não é favor imerecido, isso é a plenitude dele nos homens. Mas que, graças principalmente à religião, as pessoas não conhecem isso. Então aí, você tire as suas conclusões. Em qual evangelho você quer estar? Porque muitos são igual
iguais a camaleões. É um pouquinho de Jesus de Nazaré, um pouquinho da graça pregada por Paulo. Mas o evangelho eterno não sabe nada. E quando vem uma pessoa igual eu falando do evangelho eterno, ou o nosso irmão Alberto Lírio fala do evangelho eterno, aí as pessoas falam, esse cara é um herege, esse cara é um comedor de cuscuz com ovo mal passado, esse cara não sabe o que fala, esse cara só fala besteira. Aí você escolhe. Eu, por fé, estou vivendo o evangelho eterno, que é Deus em nós, Deus em nosso espírito. Aí, do outro lado, você vai falar, não, mas não pode. Como que o templo de Deus estará numa prostituta, num ladrão, num traficante? Da mesma forma que ele está no espírito de um pregador, que usa a Bíblia para roubar, para mentir, para escravizar. Do mesmo jeito. Porque a prostituta, ela faz aquilo pela natureza carnal. O ladrão, o traficante, o que usa a Bíblia para falar que dízimo é dinheiro, coisa que nunca foi, ele está falando aquilo, fazendo aquela obra, pela sua natureza carnal. Na natureza carnal, jamais Deus vai estar. Jamais o templo dele estará na natureza carnal do ser humano. Porque a natureza carnal não é a morada eterna, não. A natureza carnal é a morada temporária, vamos dizer assim, com prazo de validade. Paulo falava que nós somos o templo do Espírito Santo, mas esse nós não é a natureza carnal. Porque Paulo mesmo disse, se ele quis dizer isso, ele se contradisse no que ele disse. Porque ele mesmo disse que em minha carne não há bem nenhum. Então, se na carne de nenhum homem há bem nenhum, como que o Espírito de Deus pode fazer morada na carne de alguém? Não, gente, quando faz isso é na parte espiritual. Aí você do outro lado, mas aonde está esse Espírito? Eu não sei se é na nossa consciência, no nosso subconsciente, não sei aonde é. Não sei, do outro lado a gente não sabe. Uma coisa nós podemos discernir, que quando estamos fazendo o bem, é pelo Espírito de Deus. E quando a pessoa está praticando algo de ruim, perverso, é claro, é contrário ao Espírito de Deus. Então, entendemos que o Espírito, o desejo do Espírito está na nossa consciência. Basta cada um de nós darmos, vamos dizer, brecha para essa situação. Basta nós procurar andar, que eu sei que é quase impossível, andar pelo Espírito. Porque assim disse Paulo, em Gálatas capítulo 5, do versículo 16 em diante, que a carne luta contra o Espírito, porque são opostos. É igual água e óleo, não se mistura. Aí lá para baixo, lá em algum versículo depois, ele fala. Então, vamos procurar andar no Espírito, porque você andando pelo Espírito, você está afastado da natureza carnal. Tá bom? Então aí, o Evangelho, você escolhe qual é o que você quer viver. Uma coisa eu te garanto, quem está no Evangelho pregado por Jesus de Nazaré, está debaixo de maldição. Porque o Evangelho de antes da cruz foi para os judeus. Quem está no Evangelho pregado dentro dessas chamadas igrejas, está debaixo de maldição. Porque o Evangelho dessas igrejas é o de Moisés. E Paulo falou em Gálatas capítulo 3, do versículo 10 em diante. Quem está na lei está debaixo de maldição. E quem procura viver antes da cruz, Paulo disse em Gálatas capítulo 2, 21. E está tornando o sacrifício da cruz inútil. Está dizendo com aquelas obras que a pessoa está praticando que aquele sangue que verteu naquele madeiro, não sei se foi em cruz, não sei de que forma, foi algo inútil. Então preste muito bem atenção e analise em qual dos evangelhos você está vivendo, tá bom? Se foi útil, dê aquele like, comenta, compartilha, se inscreve, até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito permitir. Tchau, tchau.